Estamos aqui no Santa Catarina passando um frio medonho, o lugar que faz frio, né? E o povo fala legal, né? As velhinhas aqui é bacana, elas falam assim, só eu ir reto aqui, tu vai sair lá na frente. Dá gosto de pedir informação na rua. Verdade. Coisa mais querida, tudo ensina direitinho pra gente ir, pra que lado vai, dobra, vira, sobe e desce. Bem bom, bem legal. Mas nós estamos aqui para falar de um tema muito bom também. Não queira agradar todo mundo, pelo amor de Deus, por 2 motivos. É impossível. Segundo, senão você vai fazer papel de bobo. Então nós vamos falar sobre isso, mas primeiro nós vamos dar uma estaladinha aí pra vocês que ficam sempre esperando o chicotinho. Vamos lá, chicotinho. Estamos em viagem, estamos indo para Blumenau, paramos aqui na casa de uns amigos nossos em Jaraguá do Sul, estamos na casa deles, mas... Estamos conhecendo a cidade, muito bom, muito maravilhoso, tudo lindo. Mesmo. Estamos indo para Blumenau para o simpósio estadual Juntos pela Vida. Você também é convidado a participar, será dia 7 e 8 agora de julho no Hotel Rimemblau. Vai lá, sábado de manhã, apareça lá. Porque vai ser sábado o dia todo e domingo até meio-dia. Isso, de 2018, vai que você está assistindo esse vídeo em 2019, né? Se é 2019, não apareça lá no Hotel Rimemblau. Ô, gente, a gente tá cansado pra caramba, né? Vocês podem ver. Mas nós queremos falar com vocês sobre esse tema muito pertinente e necessário. Porque a gente traz, e principalmente dependendo da educação que a gente viveu, a cultura e tudo mais, essa coisa, essa preocupação, mas o que vão pensar de mim? O que estão achando de mim? Mas se eu fizer isso, o que os outros vão pensar? A gente traz isso, é da nossa humanidade, né? Querer ter uma boa aparência diante dos outros, uma boa imagem, aquela reputação diante dos outros, aquela, né? Ser bem visto, bem quisto diante dos outros. Principalmente numa sociedade em que se vale muito por aquilo que se faz e por aquilo que se tem. A gente escutou uma frase uma vez que marcou muito, que é o seguinte: hoje em dia se tolera qualquer coisa, menos aqueles que não toleram qualquer coisa. Né? Ficou assim uma tolerância seletiva, né? Para aqueles que concordam com alguns temas, então para esses é liberdade total, autonomia total de pensamento da tal liberdade, e para aqueles que discordam, né, então é tolerância zero. Nós vivemos nesse tipo de sociedade, é a característica dos tempos que nós vivemos, a gente tem que lidar com isso. Isso pode pegar a gente, nós cristãos, que vivemos por definição uma vida de contradição com o mundo. É impossível agradar a Deus e ao mesmo tempo agradar ao mundo. Então, não se inquiete se você está incomodando o mundo. Quando eu falo mundo, eu estou falando da mentalidade mundana que algumas pessoas podem ter, inclusive aquelas que estão na igreja. Então hoje se pede tolerância com tudo, com todos, menos com quem quer viver de forma cristã e de forma católica. Eu até vi um post de um padre, não lembro quem foi, no Instagram, falando assim: não quero ser politicamente correto, quero ser catolicamente correto. E hoje o que manda, a lei que impera é o do politicamente correto, né? Acolher a todos, ser tolerante com todos, cada um com a sua verdade, cada um vivendo do seu jeito, não existe uma verdade absoluta, cada um sabe o que é melhor, o que fazer. E aí nisso a gente corre o risco de entrar nesse relativismo sem fim e ir se dobrando a tudo aquilo que o mundo vem ditando para nós. E o problema é que eles confundem divergência de ideias com o tal preconceito, com a tal discriminação. Então você não pode divergir das ideias de algumas pessoas porque viram uma certa agressividade. A gente vê mesmo nos nossos posts, em alguns vídeos, por exemplo, aquele é o que eu acho das piriguete, né? O vídeo, o que eu acho das piriguete, a gente teve algumas polêmicas ali no comentário, acho que eu nem falei com você. Não, eu nem vi. De pessoas falando assim, conseguindo ver. Machista, por que você não falou dos homens também? Porque também tem homem que nos... Primeiro, a pessoa se incomodar é estranho, entendeu?
porque a pessoa está incomodada, parece que a ofensa foi para ela. E outra, qual que é o problema de se falar das mulheres? Parece que tudo que se refere às mulheres é machismo. Eu estou falando das piriguetes, aqui é mulher. E daí, se um dia a gente fizer de homem, duvido que essas que encheram a paciência vão lá falar... E como a gente já fez, nós já fizemos sobre a crise da masculinidade, falamos dos homens fresco, frouxo, mole. Já falamos. Eu nem lembrava disso. Entendeu? Mas dois pesos, duas medidas. Exatamente, né? são alguns temas, né, pontuais da sociedade hoje, onde você não pode tocar. Não, e não pode... Você não pode emitir opinião e concordar com algumas coisas. É impressionante como isso envolve principalmente os valores judaico-cristãos. Nós que somos cristãos, nós somos vigiados o tempo inteiro. Isso é normal, porque nós optamos pelo bem e nos comprometemos com o bem. Aqueles que não se comprometeram com os valores, com o bem, estes estão dispensados moralmente. Você está entendendo? Então, destes, ninguém cobra nada, porque eles já não se comprometeram com a verdade. Nós nos comprometemos. Então, somos cobrados, somos tolhidos, somos ridicularizados, né? Como São Paulo fala na palavra. Assim, somos em termos, né? Para eles, porque para nós é uma honra receber alguns títulos, porque só aqueles que são fiéis ao Evangelho que se recebem alguns tipos de título. Então, aquele que é católico mesmo, que cumpre a doutrina da fé católica, muitas vezes é taxado de retrógrado, de fundamentalista, medieval. É uma honra ser taxado de medieval. Aqueles que chamam de vocês são medievais não entendem o que foi o tempo medieval. Taxam de alienados. Isso na tentativa de agredir aqueles que vivem ou tentam viver conforme a verdade. E não adianta, né? Quem se dispõe a viver segundo o Evangelho, segundo uma doutrina católica, vai ser criticado. Não vai agradar todo mundo. Se você estiver agradando todo mundo, questione como está o seu catolicismo. Tá errado. Não adianta, nós vamos ser criticados, vamos ser deixados de lado por alguns, abandonados por outros, vamos ser ridicularizados por outros, humilhados por outros. Quantos amigos que a gente conhece e que partilharam com a gente que depois que iniciaram o caminho de conversão e voltaram para a igreja, foram completamente abandonados pelos companheiros, pelos amigos, porque já não comungava mais os mesmos ideais, aquele tipo de conversa já não rolava mais. Famílias que resolveram ser abertos à vida e que hoje têm muitos filhos e que perderam alguns amigos porque foram taxados de loucos, de alienados, de irresponsáveis. Como ter muitos filhos no mundo em que a gente vive e que os amigos deixaram de frequentar sua casa. Como se essas pessoas que criticam estivessem estando ajudando você com cesta básica, com valor mensal. Geralmente essas pessoas não ajudam em nada. O que elas estão reclamando? É algo que incomoda também na vida delas, velho. Porque é uma luz, gente. Não adianta. Quem é luz e ponto final. Então, se você está sendo luz e está incomodando por isso, se sinta-se privilegiado. Você está rindo? Eu estou lembrando de uma cartinha que você escreveu para mim há 14 anos, 15 anos atrás, quando eu cheguei na Canção Nova, e você escreveu para mim uma cartinha falando sobre a cobra e o vagalume. Eu lembro. Você lembra? Eu lembrei. Eu me lembrei disso agora. Como que era a historinha? E eu deixei no seu sapato na capela. Eu não me lembro dessa parte, mas eu devo ter ainda essa cartinha, com certeza, nas caixas lá em casa. Mas como que era? O vagalume estava na floresta e de repente uma serpente começou a perseguir o vagalume. E o vagalume corria, a serpente atrás, o vagalume subia, a serpente subia, o vagalume subia na árvore, a serpente ia correr atrás, até perseguindo, até capturar o vagalume. Quando a serpente captura o vagalume e a serpente está para devorar, o vagalume para e fala assim: espera um pouco, serpente, por acaso eu faço parte da sua cadeia alimentar? A serpente responde: não. Aí ele fala: então por que você quer me devorar? Aí a serpente responde: porque a sua luz me incomoda. É assim, gente. Incomodam porque às vezes a pessoa gostaria de viver, mas não tem coragem. Incomoda porque revela para a pessoa o caminho pelo qual ela deveria estar seguindo. Revela para a pessoa, talvez, o seu fim, né, de uma vida aí de perdição. E isso incomoda. É assim, sempre foi assim, né, na história do cristianismo. Você falou da história do cristianismo, que me vem a história de São Thomas More, né, que viveu no século XV.
no século XV, e ele na época do rei Henrique VIII, quando houve a cisão na igreja, né? Então Henrique VIII queria viver em adultério, né? A igreja se posicionou falando que não era permitido, e Thomas More, ele era um homem nobre, ele foi colocado no reino por Henrique VIII, e ele era um homem muito fiel à doutrina cristã. Muitos naquela época, que eram católicos, se dobraram ao rei Henrique VIII e cederam, e foram lá bajular o rei, né? E aí se posicionou de maneira muito firme e coerente, sabendo das consequências graves que poderiam acontecer. E justamente acontece, Henrique VIII fica muito incomodado com a postura de Thomas More e o manda chamar e põe ele à prova, para que ele confirme o apoio ao rei, né, e a fidelidade ao rei. E Thomas More se posiciona de maneira firme, mesmo em alguns momentos em silêncio, mas não negou a sua fé e ficou firme até a morte. Ele tinha, se não me engano, 4 filhos. Um menino e 3 meninas. Um menino e 3 meninas. Thomas More, mesmo com família, tendo filhos e tudo, ele não abriu mão, sabendo que ele ia morrer. E foi isso que aconteceu. Ele foi degolado. Foi decapitado. E entregou a vida ali na fidelidade. Num tempo onde muitos cederam e poucos permaneceram firmes mesmo, veementes ali na fidelidade à fé cristã, na fé católica e na verdade. Thomas More poderia ter feito o seguinte: não, tudo bem, eu concordo com você. Isso o livraria da morte. Mas Thomas More, para mim, é um exemplo, porque ele é o exemplo da primazia da consciência. Aquilo que feria a consciência. Muitos se aproximavam de Thomas More e falavam: Thomas, só você falar ok, que tá tudo bem, que você concorda, é só isso, você vai se livrar da morte. É só falar tudo bem, ok, eu concordo, só isso. E ele falou: não, mas eu sei e Deus sabe. Então a primazia da consciência, você ter a convicção que está correto, que está fazendo a vontade de Deus, está na verdade, nada pode vencer essa primazia. São Tomás de Aquino vai falar sobre essa primazia, inclusive em relação ao prelado, aos superiores, porque acima do superior está a nossa consciência e está Deus. Amar mais a verdade até mesmo do que a própria vida. Né? E foi isso que Thomas More viveu. Eu fico pensando também, né, quando a família de Nazaré deixa a cidade com tudo pronto em casa, um enxoval, né? Se fosse nos dias de hoje, um bercinho para o bebê, um quartinho para o bebê, ainda que muito simples, porque eram bem pobres, mas com certeza eles haviam se preparado com todo amor e carinho para receber Jesus, e de repente eles deixam, e as pessoas não devem ter entendido, as pessoas não devem ter compreendido. Não, pior que isso, Déia. Maria, quando engravida, o anjo anuncia, fala que a prima está grávida, ela parte, vai visitar a prima, volta barriguda. José olha e pensa: meu Deus, o que aconteceu? Vou deixá-la secretamente. O anjo aparece, fala: não faça isso. Ela não se justificou, ela acreditou, ele compreendeu depois pelo sonho, mas o resto da população de Nazaré, ninguém sabia do tal anjo e da gravidez. Gente, imagina o que Maria não ouviu. Os cochichos, os olhares, imagina. E também quando eles saíram: vocês são loucos, fiquem aqui, que vocês vão sair agora? Maria está barriguda, não vai não. Sempre vai ter alguém falando. E sempre vai ter alguém querendo dar pitaco, dizendo que você está errado, dizendo que não é por aí, não precisa ser bem assim, está sendo radical demais, as coisas não precisam ser desse jeito. Sempre vai ter. A frase típica: não, vocês não precisam tomar uma decisão dessa. Vocês podem servir a Deus aqui mesmo. Vocês podem servir a Deus fazendo isso. Mas existe algo que nos chama, que nos move e que move a nossa consciência. É uma luz que ela é muito particular, né, Débora? Que ela vem no coração de cada um. Optar por algo ruim e algo bom, isso é muito fácil. Muito fácil. Agora, optar por algo que é bom e outro também que é bom, é difícil, porque você tem que perguntar onde está a vontade de Deus nessas duas coisas boas. Entre uma coisa boa e uma coisa ruim, você só tem que escolher. Ficar com o bom, é claro, é óbvio. Mas entre duas coisas boas é preciso discernimento.
né? E aí, é claro, uma vida em Deus, uma vida de oração, intimidade com Deus, para que você possa realmente ouvir de Deus, né? Compreender aquilo que Deus fala no seu coração, na sua consciência. Então, ou nós nos dedicamos, né, a fazer a vontade de Deus, deixando para trás as vozes, as conversas, as críticas, né? E vamos em frente, porque sempre vamos ser criticados. Ou a gente vai viver na mesmice, no mais ou menos, na mordidão. Vamos ser mais um nesse mundão de meu Deus. Vamos ser mais um. Não vamos fazer diferença. Eu quero ler aquele trecho de São Leão. O Papa Leão XIII disse: recuar diante do inimigo ou calar-se quando de toda parte se ergue tanto alarido contra a verdade é próprio de homem covarde ou de quem vacila no fundamento de sua crença. Qualquer destas coisas é vergonhosa em si, é injusta a Deus, é incompatível com a salvação tanto dos indivíduos como da sociedade, e só é vantajosa aos inimigos da fé, porque nada estimula tanto a audácia dos maus como a pusilanimidade dos bons. Papa Leão XIII na encíclica Sapientiae Christianae, de 1890, minha gente. Mais atual impossível. Mais gente, atual impossível. Quando é do Espírito Santo é sempre atual, né? Sempre atual, a questão da covardia. Porque a gente vê quem realmente nós somos diante de uma injustiça, diante de uma verdade que é profanada, que é qualificada como mentira, diante de alguém que sofre. Nestes momentos aparece o verdadeiro cristianismo na pessoa, porque é muito mais fácil você fazer de conta que não é com você. Não é comigo. A injustiça que ele está sofrendo, a mentira que estão falando dele, que estão falando da situação, não cabe a mim. Que Deus tenha misericórdia daqueles que estão fazendo isso, né? Que Deus tenha piedade daquele que está sofrendo isso. Mas isso não me incomoda ao ponto de eu me mover para defender a verdade. Isso é terrível, porque isso é a própria covardia que Leão XIII fala. E que só faz bem para os inimigos da fé. Que só faz bem para os inimigos da fé. Por isso nós quisemos fazer esse vídeo, porque graças a Deus nós temos visto se levantar na igreja, nos tempos que nós vivemos, um povo, né, corajoso. Sim. Um povo que tem como objetivo conservar a fé, defender a doutrina, a liturgia, os valores cristãos, a família, a vida. E a gente sabe que todas essas pessoas, e talvez você seja uma delas, sofrem críticas, injustiças, humilhações, né? Então esse vídeo é para fortalecer a você, católico, né? Que tem se mantido firme na sua fé. Não desanima, né? Se mantenha firme, porque esse é o caminho do verdadeiro cristão. É o que a gente falou no outro vídeo. Se você está com a verdade, está na luz da doutrina, do magistério, da palavra de Deus, se você caminha na coerência, no amor, na caridade, e o que você faz não fere nada disso, e você sofre justamente por defender e querer viver isso, esse vídeo é para você, porque é impossível querer agradar a todos. Não, querer você pode até querer, mas conseguir você não vai conseguir. E se talvez você esteja aí vivendo no mais ou menos, esse vídeo também é para você, para que você saiba que não é isso que Deus espera de você, né? Para que você retome talvez, né? Dê aí uma guinada na sua vida e passe a viver com mais afinco. Esse vídeo é para todos nós. Deus espera de nós determinação, coragem, ousadia, parresia. Menos Deus... amor próprio, né? né? Aquele amor pela imagem que fazem da gente. Eu amo tanto a minha figura, a minha imagem, eu fico preocupado tanto com a minha pessoa, com a minha imagem, que eu abro mão de algumas coisas, ou eu finjo que não é comigo, que eu não estou vendo, para preservar a minha imagem. Eu me amo mais do que eu amo a verdade, do que eu amo a Deus. Então deixa aqui o seu comentário, o seu like e se inscreva no canal. Se você não é inscrito, não custa nada, clica lá para você receber sempre os nossos vídeos e visite a nossa livraria, livraria.daitiba.com.br. Ali tem livros excelentes, uma grande seleção para você. E olha, você que está vendo esse vídeo agora sexta-feira, né?
no dia que nós estamos postando ele. Na semana que vem vai ter promoção na livraria da Itiba. Tem promoção, a gente está preparando, porque as pessoas pediram. Quando a gente fez a promoção de lançamento da livraria, as pessoas perguntaram, mas tem que ter promoção no início do mês, porque no final a gente não tem dinheiro. Então a gente está programando essa promoção para segunda-feira já. Segunda-feira vai ter mais de 1.200 livros com uma baita promoção, alguns com até 60% de desconto. Aquele livro, O Privilégio de Ser Mulher, que a gente sempre fala dele aqui, um excelente livro, ele vai estar com 50% de desconto. Então visita a livraria a partir de segunda-feira que vai ter coisa boa lá pra você. Agora tem que ir. Bora. Tchau, gente. Desculpa a qualidade do vídeo aí, estamos em viagem, mas o importante é que o vídeo chegou. É isso aí. Valeu, tchau.